Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso de 1 a 12. Faremos esta leitura responsivamente. Eu leio versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os presidia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Em busca do maior tesouro. É o tema da nossa mensagem nesta noite. Eu li esta semana um artigo que me chamou muita atenção. Eu queria compartilhar com os irmãos a respeito de uma pessoa. Diz assim o artigo: quando criancinha, quiseram ensiná-lo a orar a Deus, mas alguém objetou: é muito cedo para pensar em Deus, ele não compreende nada ainda. Quem sabe quando crescer um pouco. Quando virou um menino cheio de saúde, acharam bom mandá-lo para a escola dominical para começar a aprender de Deus. Mas logo veio a resposta: é muito criança para pensar em Deus. Quando era jovem, recebeu um convite para um encontro de jovens que andavam com Jesus. Porém, ele estava bastante entretido com sua namorada, paixão da sua mocidade. Alguém respondeu por ele, muito apaixonado para pensar em Deus. Agora havia o movimento. Aliás, quando o homem feito, eu já estou pulando, casado e bem-sucedido nos negócios, sua esposa suplicava-lhe que fosse à igreja com ela, aos cultos aos domingos. Mas ele sempre respondia: eu estou muito ocupado para pensar em Deus. Havia um grande movimento na vizinhança, em que todos se reuniam para orar a Deus. Quiseram acordar numa madrugada, a fim de que pudesse participar. Mas os amigos responderam por ele: deixem-no, ele está muito cansado para pensar em Deus. Uma vez, estando ele absorvido pelos negócios, convidaram para participar da Páscoa, para que comemorasse o sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Ele, porém, respondeu: estou muito ocupado para poder pensar em Cristo e nos seus sacrifícios. Quando já bem idoso, quiseram levar um pastor até a sua casa para uma visita, mas os netos
objetaram: está muito velho para pensar em Deus. Quando estava sendo levado para o cemitério, o demônio gargalhou maldosamente no rosto dele: muito tarde para buscar a Deus. Em busca do maior tesouro. O que é buscar? Nosso dicionário diz que buscar é tratar de descobrir, é achar, é granjear. E esse texto, queridos, mostra 3 homens ilustres, nobres, homens destacados na sua região, no seu país, que saem em busca do maior tesouro. Ao contrário da ilustração que nós usamos, né? Aquele personagem, desde a sua infância até a sua morte, sempre se esquivou de buscar a Deus. E os outros também o ajudaram, né? Quando usa no final aqui o demônio, quer dizer, os demônios estavam acompanhando aquela vida para desviá-lo totalmente de um encontro com esse Deus maravilhoso. Então, ao contrário disto, esses homens saem de tão longe, eles caminham mais ou menos 1.800 quilômetros de camelo, não era de avião, né, para chegar até lá, em busca do maior tesouro para eles, que era o Senhor Jesus Cristo. E Mateus é o único que registra essa passagem, os outros evangelistas não registram, apenas Mateus. E nós vemos aqui um contraste, né, de atitudes. Aqueles sábios, que não eram judeus, vieram de longe para ver a Jesus. E as autoridades judias não foram capazes de caminhar nem 5 milhas. E de onde eles estavam até onde Jesus estava, eram 5 milhas, eles não foram capazes de caminhar em busca de Jesus, o maior tesouro. A palavra magos que aparece aqui, né, no versículo 1, vieram os magos do Oriente, é a palavra magoi, que indicava originalmente a caça sacerdotal entre os persas e babilônicos. Então, Mateus diz aqui que eles usam termos também para mostrar que eram homens respeitosos na região e na religião oriental. Então a gente imagina, mas como é que eles souberam do nascimento de Jesus? Como é que eles souberam que iria nascer um rei e alguém muito especial? Quando eles viram a estrela, eles falaram: chegou a hora, o grande rei nasceu. Como que eles tinham esta ideia ou esta visão? Então, os comentários dizem que provavelmente os exilados judeus haviam chegado até lá e com as profecias, né, e a influência de Daniel, então eles sabiam sobre o nascimento do novo rei, do Messias prometido. E nós podemos dizer, queridos, que aquela estrela que os guiou, né, diz assim que eles vieram do Oriente e foram guiados por uma estrela. E nós podemos dizer que aquela estrela que os guiou até Jesus poderia ser comparada à grande nuvem que durante 40 anos guiou e protegeu o povo de Israel no deserto. A coluna de fogo que à noite os aquecia contra o bravo frio do deserto e também iluminava para que eles pudessem caminhar quando fosse necessário. O fato de dizer, irmãos, que Deus tem seus desígnios sobrenaturais para providenciar aquilo que está dentro dos seus planos. Como se processou esta busca? A busca de um grande tesouro. Ao contrário daquele personagem que nós dissemos aqui, sempre dando desculpas para não conhecer a Deus, esses homens se interessaram e não mediram esforços para conhecer o Messias, para encontrar o maior tesouro. Versículos 1 e 2 diz o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém,
e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Em busca de um grande tesouro. E nós podemos dizer, queridos, em primeiro lugar, que esta busca foi uma busca obstinada. Foi uma busca obstinada. Por que foi uma busca obstinada? Porque envolveu muito sacrifício. Imagine, irmãos, eles programarem esta viagem. São quantos quilômetros daqui até Belém? Se bem que eles não sabiam a certeza de onde estava o menino, porque eles chegam e perguntam a Herodes, mas aproximadamente 1.600 quilômetros numa viagem de camelo em busca do maior tesouro. E para eles, queridos, isso valia a pena, porque para eles era algo muito especial encontrar esse novo rei, um rei anunciado por uma estrela. Para eles era muito especial. Portanto, foi uma busca assim obstinada. Primeiro, uma caminhada longa. Deixaram para trás suas comodidades. Como eu disse, eles foram de camelo. Não era um avião com ar-condicionado, com lanches e com outras coisas mais. Segundo, uma renúncia espontânea do interesse, da vontade e da convivência própria, ou da conveniência própria. Abriu mão de tanta coisa. Aqueles 3 homens não desanimaram, viajaram, e quando chegaram, não conseguiram achar o local, perguntaram. Como eles eram nobres, eles foram recebidos no palácio pelo rei Herodes, ou seja, eles insistiam em busca desse grande tesouro, e eles tinham confiança também de que estavam no caminho certo. Eles não titubearam, não foram para outro lado, não foram lado contrário, mas foram no caminho certo. E quando eles saíram de casa, eles saíram crendo que chegariam ao seu destino. E quando tiveram dúvidas, eles perguntaram. Em busca de um grande tesouro, uma busca obstinada. Lutaram até chegar onde precisavam. Eu quero desafiá-los nessa noite já a perguntar: o que você tem buscado? Qual tem sido a sua busca? Qual o valor dessa busca que você está indo atrás? Nós vemos hoje, no nosso país e também nos países do mundo todo, uma busca desenfreada pela área econômica. E essa busca desenfreada está prejudicando milhares e milhares de pessoas no mundo todo. Enquanto um grupo pequeno está atrás dessa busca, não se importando com os efeitos dessa busca, tem prejudicado milhões e milhões de pessoas. Qual tem sido a sua busca? Eu quero convidá-los nessa noite a buscarmos o maior tesouro, que é a pessoa de Jesus Cristo. E não permita que nada te impeça de buscar a Jesus. O Senhor Jesus, certa feita, estava ministrando numa casa e chegaram lá alguns pais com as crianças para que fossem abençoados por Jesus. Mas os discípulos, vendo aquelas crianças, falaram: não, vocês não podem chegar, Jesus está ocupado. E diz o texto que Jesus os repreendeu, dizendo: não os embaraceis de vir a mim. Então o Senhor Jesus quer ser achado por nós. E quantas vezes, queridos, nós criamos embaraços para que as pessoas não achem a Jesus. Muitas vezes nos tornamos pedra de tropeço quando as pessoas precisam de buscar e encontrar o Senhor Jesus Cristo. Eu disse hoje na nossa classe de catecúmenos que quando alguém pergunta: pastor, fulano é membro da sua igreja? Se eu tivesse barba, eu colocava barba de molho, né? Por quê? Porque tem duas respostas. Ou a pessoa tem um testemunho
intocável. Isso deixa o pastor todo orgulhoso, né? Fala, é minha ovelha, né? Mas pode ser uma resposta de alguém que está dando mau testemunho. Isso deixa o pastor em situação difícil. Então, queridos, a busca desses homens foi uma busca até encontrar. O maior tesouro para eles era Jesus. E eles não titubearam. Procuraram, até chegar lá. Que você também abra o seu coração para o Senhor Jesus nesta noite. E quando nós vamos nesse mês ouvir tanto falar em Natal, ouvir nossos lindos hinos sobre Natal, todos eles focando na pessoa de Jesus, que no nosso coração haja também esse grande desafio. Eu quero mais e mais de Cristo. Jesus é o meu maior tesouro. E a minha busca está focada nele. Eu quero tê-lo cada vez mais próximo da minha vida. Quero cada vez mais ouvir e aprender os seus ensinamentos. Não apenas ouvir e aprender, mas colocar em prática os seus ensinamentos. Que diz que o homem sábio é aquele que ouve e pratica as palavras dele. Então, uma busca obstinada, em busca de um maior tesouro, primeiramente uma busca obstinada. Em segundo lugar, verso 9, diz assim, então houve aquela conversa com o rei, né? O rei não sabia, o rei chamou os seus sábios lá, também não sabiam, até que alguém falou, vai ser em Belém, que a profecia diz que é em Belém. Então o rei os chama à parte, uma conversa de pé de ouvido, né? Talvez tenha até oferecido para eles alguma coisa, né? Algum tesouro. Olha, quando vocês descobrirem, vocês vêm cá e me falam onde. Eu também quero adorá-lo. A gente sabe que não queria adorar, queria matar o Senhor Jesus Cristo. Então eles chegam até ali, né? Depois de ouvirem, verso 9, o rei partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Uma busca orientada por Deus. Uma busca orientada por Deus. Por quê? A estrela os estava conduzindo. E quando eles chegaram em Jerusalém e foram atrás de saber onde era, a estrela aquietou. Mas no momento em que eles retomaram o caminho, a estrela apareceu novamente e os conduziu até o local onde estava o menino. Então, queridos, nós podemos, pelos relatos bíblicos, ver que Jesus foi encontrado em vários lugares. Os pastores vieram, lemos esse texto hoje pela manhã, e o encontraram na manjedoura. Anunciado também pelos anjos. Os magos o encontraram numa casa. Muitas pessoas pintam o quadro do Natal com os magos na manjedoura. Isso não é possível, Então diz o texto que eles chegaram na casa onde eles estavam. Não era na manjedoura, e muito menos naquele curralzinho que estava ali onde Jesus nasceu. Então, uma busca orientada por Deus. A mulher samaritana encontrou-se com Jesus no poço de Jacó. O endemoniado gadareno o encontrou no cemitério. Zaqueu o encontrou quando estava sentado no lugar de uma árvore. E Saulo o encontrou no caminho de Damasco. Eu gosto sempre, quando eu vou visitar alguém, perguntar como é que foi a sua conversão. Como é que foi seu encontro com Jesus? Que eu vibro muito com isso. Eu nasci num lar evangélico e não tive assim essa experiência que muitos têm de uma transformação imediata. E eu vibro muito quando eu ouço a experiência do que Jesus tem feito na vida dos irmãos, com grandes transformações. A gente que nasceu no lar evangélico e foi transformado aos poucos, Pastor, qual a data da sua conversão? Não sei, mas eu sei que Jesus é meu Senhor e Salvador. Eu aprendi isso desde criança, na minha casa e também na igreja, na escola dominical. Eu quero perguntar para você,
Onde você teve seu encontro com o Senhor Jesus? Onde você teve seu encontro com o Senhor Jesus? E se alguém que está conosco nesta noite ainda não teve esse encontro, não espere chegar na situação daquele personagem da ilustração que eu li aqui logo no início. Não espere. Mas tenha o seu encontro com Jesus hoje, porque Ele está aqui. Ele está aqui nesse santuário. Ele quer ser encontrado por você, Ele quer encontrar você. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar o seu coração, Ele quer ser o maior tesouro da sua vida. Então, essa busca foi uma busca orientada por Deus, debaixo da direção do Senhor Deus. Esse é o maior e mais precioso de todos os tesouros, Jesus Cristo. E vejam que pessoas e pessoas têm sempre sendo usadas por Deus. Você, com certeza, é uma pessoa usada por Deus para levar os outros até Jesus, como aquela estrela. Levar as pessoas para que, nesse encontro com Jesus, sejam transformadas. E quando você sai para evangelizar, para entregar um folheto, você está a serviço de Deus, do Pai Todo-Poderoso. E você é uma pessoa guiada por Ele. Tenha convicção disso. Uma pessoa guiada por Ele e também protegida por Ele, porque você está numa missão especial. Muitas vezes, queridos, quando eu estava no campo missionário, anos 76, 77, muitas vezes eu tinha de enfrentar 8 quilômetros de mata, a pé, com a mochila nas costas, porque lá dentro a gente tinha uma congregação. E a gente ia lá uma vez por mês, pregar lá quinta e sexta, e no sábado a gente voltava para casa. E a gente sabia que a mata, naquela época, era uma mata realmente infestada de animais selvagens. Hoje já não é mais. Hoje já não tem perigo mais. E a gente sabia que em qualquer momento a gente podia deparar com um animal selvagem. Mas nós, os obreiros que estávamos ali, nunca deixamos de fazer um trabalho por causa disso. Por quê? Nós sabemos que o Senhor está no controle da nossa vida. O Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem nos dirige. Eu quero que você, amado irmão, amada irmã que está conosco, tenha essa convicção. Quando você sai para levar Jesus a alguém, você está debaixo da direção de Deus. O Senhor está cuidando da sua vida. Você não precisa ter medo, que Ele vai conduzir você. Mesmo que você encontre os Herodes da vida, o Senhor vai te proteger, vai cuidar da sua vida. Então foi uma busca orientada e conduzida por Deus. Em terceiro lugar, versículo 11, diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Essa busca pelo maior tesouro foi uma busca adoradora. Diz o texto que, prostrando-se, o adoraram. E nessa atitude de adoração entregaram suas ofertas. Então, uma busca adoradora, ou seja, um verdadeiro encontro, conduz à adoração. Quando você está na presença do Senhor, seja lá na sua casa, sozinho, no seu momento devocional, seja com um grupo de pessoas, se você começa então a adorar esse Deus maravilhoso, com certeza seu coração vai encher de alegria pela presença desse Deus Todo-Poderoso. Diante da presença de Jesus não há posições e nem títulos. Ali estavam 3 homens importantíssimos. Mas quando eles se depararam com aquele tesouro maravilhoso que eles estavam procurando, o que aconteceu? Eles se dobraram. Diz o texto que, prostrando, o adoraram.
E entregaram a ele, que era o maior tesouro da vida deles, aquilo que eles tinham de mais precioso. Então, a adoração nos leva ao desprendimento, pessoal. Quando você adora a Deus, você abre mão de tudo. Você abre mão de tudo. Porque Ele é o centro da nossa adoração. E esses homens abriram mão de tudo. Eram reis magos, eram homens importantes, eram uma casta importante. Às vezes estavam diante de alguém muito mais importante do que eles, que era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eles abriram as suas malas, podemos dizer, que na época não tinha mala, né? Mas as suas... eu não sei em que eles carregavam as coisas, né? Naquela época. Mas eles abriram aquilo que eles haviam trazido e deram aquilo que eles tinham de mais importante àquele maior tesouro. Todos nós temos algo para dar ao Senhor Jesus. Mas o que o Senhor Jesus pede da nossa vida? O que o Senhor Jesus pede? Provérbios 23, 26 diz assim: Filho meu, dá-me o teu coração, e deleite-se os teus olhos dos meus caminhos. Filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor quer o teu coração. Ele quer que você abra o seu coração e oferte a Ele, porque Ele é o seu maior tesouro. Filho meu, dá-me o teu coração. E essa adoração, queridos, envolveu 3 coisas importantes, né? Por exemplo, a mirra é uma resina, né, antisséptica, que é usada para embalsamar. Era usada desde o Antigo Egito para embalsamar aquelas pessoas que morriam e precisavam ser guardadas, né, naquelas tumbas. Então eles já estavam dizendo: esse rei um dia vai morrer e ele vai precisar de ser embalsamado. Então já estava mostrando o gênero de morte que teria o Senhor Jesus, o martírio pelo qual passaria o Senhor Jesus. E o Evangelho narra, né? João 19, 39 e 40 diz assim: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Então podemos dizer com toda segurança que a mirra é um presente para alguém que vai morrer. A mirra era usada para embalsamar os corpos. E o Senhor Jesus veio para morrer no seu lugar e no meu lugar. A outra oferta deles foi o ouro, que é um presente para reis. Diz a lenda que num país chamado Sênegal, todos que se apresentassem diante do rei tinham de levar um presente para ele. E o que o rei preferia de presente? Ouro. Então você vai para uma audiência com o rei, você tem que levar para ele ouro. Tem que levar para ele um presente, algo muito precioso, porque é um presente apropriado para um rei. Imaginem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus quer receber de nós, amados, nesta adoração, aquilo que nós temos de melhor: o nosso coração. Uma vez um colega nos contou a experiência que ele teve na igreja que ele pastoreava. Um irmão da igreja, um empresário muito forte, de repente desapareceu da igreja. E quando eram 6 meses que ele não vinha à igreja, o conselho foi lá fazer uma visita para ele, o pastor e alguns presbíteros. E depois de muita insistência conseguiram. Uma noite ele os recebeu na sua casa já às 22 horas, né? Um horário que a gente já normalmente está na cama, né? Quem tem juízo dorme cedo, né? Eu aprendi isso desde criança e até agora tenho conseguido manter o juízo. Então eles foram visitar esse irmão, os recebeu muito bem, fez para eles lá, né,
um jantar gostoso. E aí o pastor se dirigiu e falou: irmão, nós estamos aqui porque o senhor está sumido da igreja, o senhor está fazendo falta. Ele falou: realmente eu tenho ido, estou longe da igreja há muito tempo, inclusive não tenho dado meu dízimo. Espera aí. Entrou lá para o escritório, fez aquele cheque desse tamanho, né? Com muito dinheiro, falou: aqui está meu dízimo e tal. E ele foi na igreja. No domingo ele foi à igreja, outro domingo foi, mais um domingo, terceiro, depois sumiu de novo. Passaram-se mais 6 meses. Vai lá o conselho outra vez, atrás do irmão. A hora que eles chegaram lá, que o irmão os recebeu, falou: eu vou fazer o cheque do dízimo. O pastor falou: não, eu não vou pegar seu cheque, do seu dízimo, que nós não viemos aqui atrás do seu dinheiro. Nós viemos aqui atrás da sua pessoa, que é muito importante no reino de Deus. O Senhor Jesus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Ele quer a sua dedicação. Ele quer o seu compromisso. Eles abriram os seus tesouros e ofereceram mirra e ofereceram ouro para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em terceiro lugar, eles ofereceram também incenso. O que é incenso? Então, incenso é o presente para sacerdotes. Para sacerdotes. O perfume do incenso se usava no culto, no templo, e aos sacrifícios rituais se realizavam ali. Então, eles estão adorando a Jesus, primeiramente como aquele que ia dar a vida por nós na cruz do Calvário, oferecendo a mirra. Eles adoraram a Jesus como rei, oferecendo a ele o ouro. E agora eles adoraram a Jesus, o adoram como sendo um sacerdote. E qual é a função do sacerdote? É fazer a ligação entre o homem e Deus. Os irmãos viram hoje o pastor pregar sobre Zacarias. Ele era um sacerdote. Ele adentrou o Santo dos Santos, representando o povo, levando o povo diante de Deus. Então, quando eles oferecem para Jesus o incenso, eles estão dizendo: o Senhor é o meu sacerdote. O Senhor é aquele que vai morrer por mim, a mirra. O Senhor é aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei da minha vida. Ofereceram o ouro, e agora estão dizendo: o Senhor é o meu sacerdote. A palavra vem a palavra latina, né, sacerdote, vem da palavra pontífice, que significa construtor de pontes. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote. E foi isso que ele fez. E o livro de Hebreus relata isso várias vezes, de que ele é o nosso sumo sacerdote, que ele adentrou a presença de Deus e nos deu livre acesso à presença do Pai. Uma busca pelo maior tesouro é uma busca adoradora. Como é que você tem adorado o Senhor Jesus? Como tem sido sua adoração? Muitas vezes, queridos, a gente adora o Senhor achando que é uma obrigação. O Senhor não recebe sua adoração dessa forma. Achando que eu preciso de adorar porque os outros vejam que eu sou um verdadeiro adorador. Também não, porque o Senhor contempla o coração e não as circunstâncias. Como é que você tem adorado ao Senhor? O que você tem oferecido para Ele? Aqueles homens ilustres abriram mão de seus maiores tesouros para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como é que você tem se aproximado do Senhor? Jesus tem sido o seu sacerdote, tem sido o seu intercessor. E em último lugar, versículo 12, diz assim: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho para a sua terra. Aí você pode perguntar: mas o que o pastor vai falar sobre esse versículo? Não tem nada para dizer. Quem busca o maior tesouro sempre obtém resultado lucrativo. Quem busca o maior tesouro sempre obtém resultado lucrativo. Sendo
por divina providência. Aí está novamente a presença de Deus. Aí está novamente a direção de Deus na vida daqueles homens. E eles, ouvindo aquela advertência, prontamente obedeceram. Eles entenderam a vontade de Deus e foram obedientes. Da mesma forma, José e Maria, quando Herodes começou a matar a criançada lá, abaixo de 2 anos, meninos, José e Maria também foram avisados pelo anjo para que se desviassem do caminho de Herodes. Aqueles 3 reis foram orientados por Deus a se desviar de Herodes. Da mesma forma, José e Maria. E o que nós podemos tirar lição para a nossa vida nessa 4ª divisão? O verdadeiro servo de Deus não anda por caminhos que não agradam a Deus. A volta daqueles homens até a presença de Herodes não ia agradar a Deus. A permanência de José e Maria lá na região não ia agradar a Deus, por quê? Herodes ia tentar matar, não ia conseguir, claro, mas ia tentar matar. Então o verdadeiro servo de Deus não anda por caminhos que não agradam a Deus. E a pergunta que eu quero fazer para cada um nesta noite: os caminhos que você tem andado, eles têm agradado a Deus? Você tem obedecido aquilo que o Senhor tem dito a você através da palavra? Nós podemos ter certeza, queridos, que o Senhor altera nossos planos e muda a nossa rota, porque Ele é soberano na nossa vida. Ele é soberano na nossa vida. Quantas vezes nós fazemos um plano, e isso é bíblico, ao homem compete fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, se você é uma pessoa, um servo, uma serva, submisso ao Senhor, se você estiver num caminho errado, Ele vai falar: não é por aí não. Não é por aí não. Porque Ele quer que você caminhe através do caminho certo, do caminho que o agrada. E eu volto a perguntar: os caminhos que você tem trilhado têm agradado a Deus? O Senhor vai precisar alterar o seu caminho para mostrar o caminho dele, que agrada a Ele. Abra o seu coração diante do Senhor, para que Ele opere na sua vida. Muitas vezes, queridos, o outro caminho, o caminho que Deus tem para a gente, é um caminho mais longo e mais difícil. Os comentaristas não dizem qual era esse outro caminho que eles tomaram, se eles iam andar mais do que 1.600 quilômetros. Não sabemos. Muitas vezes o outro caminho pode ser mais longo, mais difícil e de menos prazer. Mas é o caminho que o Deus eterno traçou para a sua vida. Abra o seu coração para o Senhor, para receber a sua bênção nesta noite, em busca do maior tesouro, uma busca obstinada. Quantos não chegaram lá, não viram o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eles não sossegaram. Uma busca orientada por Deus, a estrela os dirigiu. Daqui a pouco vamos cantar nas estrelas em sua mão. Que você seja conduzido pela estrela maior que é o Senhor Jesus Cristo. Toda a sua vida. Nós vimos também, queridos, que essa busca foi uma busca adoradora. Diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eles se curvaram, se prostraram e adoraram. E o homenagearam. Primeiramente, como aquele que ia fazer o grande sacrifício por nós, oferecendo a mirra. Em segundo lugar, oferecendo a ele o ouro, porque ele era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E em terceiro lugar, oferecendo a ele aquilo que iria demonstrá-lo que ele era o nosso sacerdote.
o incenso, nosso representante, o caminho para o Pai Celestial. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E em último lugar, nós vimos que essa busca foi uma busca cujo resultado lucrativo. Quando Deus fala conosco, irmãos, Ele sempre tem o melhor para a gente. A nossa cabeça que é dura, nosso coração que muitas vezes não quer ouvir, nosso Senhor sempre tem o melhor. Porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida e para a minha vida. E Ele sabe toda a nossa vida. Toda a nossa vida está diante dos olhos dEle. E Ele sabe o que é melhor. No início do meu ministério, meu primeiro pastoreio, eu tive a bênção de ter um presbítero bastante idoso como meu vice-presidente e muito experiente, muito crente também. E eu cheguei no seminário todo empolgado, né? Os nossos seminaristas não estão aqui para falar isso com eles, né? Mas já falei, né? A gente sai do seminário achando que sabe tudo. Eu sou bacharel em teologia. Eu sei tudo. Eu aprendi tudo. Então, eu cheguei assim também, lá. E antes de eu ir para a reunião do conselho, eu ia para a casa desse presbítero, que já era aposentado, para discutir os assuntos que eu ia levar para o conselho. Porque eu era novato, tinha pouca experiência. E eu passava item por item junto com ele, tomava aquele café gostoso com ele lá pela manhãzinha. E muitas vezes, queridos, aquele homem falava assim: pastor, isso que o senhor planejou aqui não vai dar certo. Porque se o senhor tomar esse caminho, que o senhor está dizendo aqui, nós vamos chegar nesse lugar que vai prejudicar a igreja e também o senhor como pastor. Ele fala: mas se o senhor tomar esse caminho, é um homem experiente, conhecedor da palavra, vai ser bom para o Senhor e vai ser melhor para a igreja e para a glória de Deus. Muitas vezes eu tive de mudar. Chegar no conselho com outra visão, orientado por aquele servo de Deus que já está na glória. O que você tem buscado? Qual tem sido o seu maior tesouro? Abra o seu coração. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos mandou Jesus Cristo. Pai, a tua palavra registra textos maravilhosos como esse texto que acabamos de estudar. Porque o Senhor quer sempre nos ensinar. Pai, nessa noite o Senhor nos ensina que nós devemos buscar o maior tesouro de todos. É o teu Filho Jesus Cristo. Pai, que cada pessoa que participou conosco, aqui presente, aqueles que estão também pelos meios de comunicação, tenham entendido nesta noite que o maior tesouro da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E que nesta noite, ó Pai, pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, muitas pessoas estejam agora abrindo o coração, dizendo: Jesus, eu quero Te receber como o meu maior tesouro. Eu quero me entregar ao Senhor, para que o Senhor seja meu Salvador e Senhor e Rei da minha vida. E o Senhor, Pai amado, o Senhor pede através da Tua palavra: Filho meu, dá-me o Teu coração. Que muitos corações sejam sendo entregues ao Senhor nesta hora, para a glória do Teu nome, para a glória do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do Senhor Jesus Cristo, pela aplicação do Teu Espírito Santo. Ele quem aplica a salvação às nossas vidas e às nossas almas. Adoramos, ó Pai, e Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, e o fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém.